Então, pessoal, antes de partir para o assunto principal, eu queria aqui falar sobre um canal qual, não que eu havia acompanhado ele, mas eu havia visto alguns vídeos lá para 2016, 2017, na época em que o Jair Bolsonaro estava crescendo bastante enquanto candidato a presidente, tinha angariado bastante capital político também, e também algumas pessoas que ficaram puxando o saco dele estavam conseguindo alguma coisa, algumas delas foram eleitas, tanto deputado quanto para vereador. O canal na época se chamava Etnia Afro-Brasileira. Como o nome já fala, ele comentava sobre questões de tom de pele, de raça, e quem fazia esse canal aí era uma jovem, uma influenciadora chamada Lívia Zarutti, certo? Aí naquela época ela, por um curto espaço de tempo, era considerada como alguém da direita, aí por conta de algumas contradições às quais ela havia protagonizado, por conta de algumas defesas, o pessoal colocou ela no campo da esquerda. E ela aceitou isso aí, cara. Tanto é que quando Jair Bolsonaro havia sido eleito, ela havia sido uma das pessoas também a demonizar o cara, falando que ficaria uma merda. Inclusive ela maldisse alguns youtubers que eram da direita, eram naquela época bolsonaristas, tipo aquele Autêntico Produções, Aí tá, e pelo que eu sei, hoje ela mantém-se com essa ideologia. Eu acho que ela tá mais como centro-esquerda, cara. Até porque ela já se exibiu como se fosse uma espécie de feminista e tudo, E hoje ela havia trocado o título do canal, Não é mais Etnia Afro-Brasileira, se chama de Centro. E os assuntos continuam os mesmos, sobre tom de pele, sobre raça. Então até havia ficado surpreso por ela não ter comentado sobre o vilipêndio que o pessoal do Movimento Negro havia feito no bairro da Liberdade, que fica no centro de São Paulo. O que eles haviam feito exatamente? É que, cara, não sei se vocês conhecem bem lá, Mas ali na Praça da Liberdade, que fica no centro do bairro, você descendo a Rua dos Imigrantes, você acaba chegando em uma ruazinha à direita chamada Rua dos Aflitos. E no fundo dela, inclusive é uma rua sem saída, tá a Capela dos Aflitos. E antigamente, há muitos anos atrás, tinha atrás da capela um cemitério chamado Cemitério dos Aflitos. Esse cemitério aí abrigava corpos de escravos, de indígenas e de indigentes. E nem preciso falar para você que naquela época São Paulo resumia-se onde hoje é o Centro Velho, certo? Aí tá. Aí o que aconteceu, que eu tinha falado que envolveu vilipêndio e tudo mais, é que o pessoal racialista negro, com a ajuda do Estado, da Prefeitura, haviam retirado as luminárias japonesas que ficavam na Rua dos Aflitos, certo? Você sabe muito bem que o bairro da Liberdade, por ser considerado até hoje como se fosse uma referência à cultura japonesa, especialmente à imigração japonesa também, em todas as suas ruas tem a luminária oriental, exceto na Rua dos Aflitos. Eu até peguei alguns prints aqui, tanto da Folha de São Paulo quanto do G1, comentando sobre essa situação aí, Eu vou até falar para vocês, olha só. Luminárias japonesas são retiradas de rua na Liberdade a pedido de movimento negro indígena. Prefeitura de São Paulo substituiu postes por LED na Rua dos Aflitos, que abriga a Capela Histórica. Lanternas foram mantidas no restante do bairro. Aí tá, aqui. 6 postes com luminárias japonesas foram substituídos por outras de LED na Rua dos Aflitos, no bairro da Liberdade, na última segunda-feira, dia 18. A Prefeitura de São Paulo atendeu ao pedido de uma associação local que busca o reconhecimento do beco como patrimônio dos povos negros e indígenas. As luminárias orientais obstruíam a visualização da Capela da Nossa Senhora dos Aflitos, que fica no final da rua, segundo a UNANCA, União dos Amigos da Capela dos Aflitos. No restante do bairro, elas foram mantidas. Não somos contra a memória japonesa, mas as luminárias não têm a ver com o prédio histórico, diz Elis Alves, 60, coordenadora da UNANCA. Não é luxo nosso, é preciso que a cidade tenha sensibilidade com o patrimônio de 245 anos. Aí eu tinha acabado de ler isso e eu havia chegado à conclusão de que, olha só, eu acho que é necessário, eu acho bastante justo o pessoal racialista negro querer preservar a história dos seus antepassados e tudo mais, mas acontece que o que anda acontecendo aqui é uma espécie de vilipêndio à cultura alheia, à história alheia. Porque por mais que o bairro da Liberdade, que antigamente se chamava Pólvora, e antigamente que eu falo mais de 100 anos atrás, hoje seja caracterizado pela cultura japonesa, pelas referências japonesas, e tudo mais, ele não deve ser vilipendiado
em relação de uma cultura que quer sobressair-se a outra. Até porque o bairro da Liberdade nunca foi um bairro negro, certo? Ele nunca foi um bairro negro. Ele teve essa questão aí, né, de você ter a Capela dos Aflitos, que abrigava as pessoas às quais eu havia falado, mas a Liberdade, o território em si, ele nunca foi um território não exclusivo, né? Acho que não precisa forçar a barra assim, mas ele nunca foi um território de negros, certo? Ele nunca foi. Então, tipo assim, cara, eu até entendo que, mas aquela rua ali digamos assim, nossa, né, é da cultura negra, mas você chega lá na Rua dos Aflitos hoje, você vai ver que tem alguns comércios ali que em nada refletem a realidade negra, certo? Inclusive tem comércio ali que remete muito mais à cultura japonesa do que à negra. Aí você acha que o pessoal racialista negro vai fazer o que agora? Eles vão retirar esse comércio aí para priorizar a cultura negra? Eles não vão fazer isso aí, né? Se bem que é capaz de até, né, de fazerem esse tipo de coisa, de terem tido ao menos essa ideia para fazer esse tipo de coisa, porque o aval do Estado os caras já têm, certo? Os caras já têm. Tanto é que aconteceu o que aconteceu. Os caras retiraram a luminária oriental que tinha ali na Rua dos Aflitos. Mas a própria Rua dos Aflitos, como eu havia acabado de falar, tem comércio ali que nada lembra a cultura negra. O que eles vão fazer agora? Eles vão também fazer um pedido, uma exigência para a prefeitura retirar esse comércio? E como esse pessoal aí é vitimista e de certa forma, não, de certa forma, e como esse pessoal é vitimista, vingativo pra caramba, se dependesse deles, o bairro da Liberdade seria inteiramente um bairro negro também. Então eu acho que por mais que eles tenham essa validação de querer resgatar a cultura, a história, certo? Eu acho isso aí válido, como eu havia acabado de falar, eu acho justo, mas eles estão fazendo isso aí querendo sobressair-se a cultura dos outros também, certo? Então isso aí é o que anda acontecendo. Aí você pega que a Sonaira Fernandes havia feito um vídeo para comentar sobre essa situação também, né? Eu até entendo que algumas pessoas acharam que, cara, mas isso aí, essa remoção é justificada porque as luminárias estavam escondendo a capela. Mas a própria Rua dos Aflitos é bastante pequena, ela é muito pequena, inclusive eu acho que quem trabalha ali lá na Liberdade, né, não deve nem saber sobre essa rua, não deve saber ao menos onde fica ela, não deve saber muito menos sobre a capela, né, a existência da igreja, e muito menos também da história da igreja. Mas acontece que você só está justificando que tenham feito aquela remoção, cara, mas acontece também que isso não vai fazer com que as pessoas saibam que a capela existe e muito menos da história dela. Vai continuar sendo uma ruazinha esquecida pela maior parte da população que tanto trabalha quanto mora ali, né? Não vai mudar, certo? Isso não vai mudar. Então, para encerrar esse papo, cara, eu acho que a única forma de você preservar aquilo ali ao mesmo tempo em que explana a existência da capela para todo mundo seria você remover ela para outro lugar, cara. Certo? Mas é claro que isso aí não vai acontecer, eu próprio nunca concordaria com isso. O local ali é histórico, então você tem que manter ali, é claro. Você tem que manter ali. Porém, não vai adiantar você praticar vilipêndio contra a cultura alheia. E foi o que havia acontecido. Certo? Foi o que havia acontecido. E algo que a gente já poderia esperar do pessoal do movimento negro e tudo, então só resta a comunidade japonesa reagir também, né, cara? Porque se bobear, ok, você vai encontrar um outro local ali no bairro que tenha uma espécie de referência negra, aí então eles vão lá e retiram as luminárias de novo, e aí? E aí? Então você já tem que cortar, não cortar o mal pela raiz, porque, agora já era, eles já fizeram das suas uma vez. Mas e se ocorrer outra vez? Então eu acho assim, cara, a galera racialista negra, assim como os movimentos branco, é muito rancor que esse pessoal tem, cara. É rancor pra cacete, e eles utilizam isso aí contra outros tons de pele,
contra os, entre aspas, opressores, né, embasados nessa questão de você preservar o seu patrimônio histórico, a sua história, né, estão utilizando uma coisa, né, enquanto executa outra também. É como se fosse uma espécie de vingança aos seus opressores, se bem que os japoneses, cara, eu ia falar aqui, encerrar o vídeo, os japoneses, quando vieram de lá pra cá, eles não ficaram numa boa não, cara, eles batalharam bastante pra estar onde estão hoje. Eles, o que? Vieram pra cá foi no começo do século XX, eles sofreram preconceito pra cacete, tanto é que eles também eram chamados de baratas, certo? Se bem que do que eu lembro, do que eu li, eles não vieram exatamente para a capital não, eles foram para o interior, mas alguns não se acostumaram, né, com o trabalho lá e vieram para a capital, certo? Mas eles sofreram muito preconceito aqui, cara, especialmente na época da Segunda Grande Guerra, onde o Japão estava lutando contra os aliados, né, ao lado do eixo, que tinha a Alemanha nazista e tudo, certo? Eles sofreram muito preconceito, cara. E ainda assim eles estudaram pra caramba, trabalharam pra caramba, né, para estar onde estão hoje. Eles lutaram pelo seu espaço, certo? Eles reconstruíram as suas vidas, eles não ficaram de mimimi, como é hoje o pessoal racialista negro. Apesar de que hoje você tem alguns lacradores japoneses, né, que eles falam que só que você não pode falar que japonês, isso aí, claro, em forma de piada, né? Você não pode fazer piada com japonês falando que ele tem pinto pequeno porque isso aí seria racismo. Cara, isso aí não é racismo, né? Inclusive, dentre esses caras aí, entre esse pessoal lacrador japonês, bom, eles não são japoneses, eles são brasileiros, né? Mas tem a ascendência japonesa, né, que estão mais aí ativos, né, é a atriz Ana Hikari, inclusive é atriz global, é uma das poucas atrizes que tem ascendência oriental que está na Rede Globo hoje, e ela sempre procura a mídia para ter uma oportunidade aí para lacrar, ou se não é para falar da sua vida sexual também, né? Só que ela felizmente faz parte de uma minoria, cara, porque os descendentes de orientais, certo? E sua maior parte não tá nem aí pra isso aí, cara. Inclusive, se você perguntar pra eles, se bobear, eles são contra isso. Eles são contra isso. Eles sabem muito bem que trabalhar, estudar é o que vale. Não é ficar minimizando em rede social, na mídia, por mais que, ok, isso aí te traga alguns benefícios, né? Mas o brasileiro, a pessoa como um todo, né, ela só consegue coisas, ainda mais coisas duradouras, trabalhando e estudando. Não é ficar chorando, cara. Então é isso aí. Eu acho que foi um erro crasso do pessoal, mais um, né, do pessoal racialista negro. Eu quero saber o que a Lívia Zarutti vai falar sobre isso aí. Isso se ela for falar, né? Aqui, ó. Capela dos Aflitos, Capela Nossa Senhora das Almas dos Aflitos, fundação 27 de junho de 1779. Ó. Já tem um tempasso, é claro, e ela tá bonita pra cacete, cara. Essa arquitetura aqui colonial é bonitaça. Aí, pelo que eu tô lendo aqui, tá tendo um projeto de restauração da capela. Aqui, projeto de restauração da Capela Nossa Senhora dos Aflitos, serviços emergenciais. Certo? Então o pessoal tá fazendo isso aqui. Tiraram mesmo, hein? Ó, tem... olha o que tá escrito ali. Reparação... eu não posso chegar um pouco mais perto porque tem um guarda aqui atrás de mim. Reparação ao Chaguinhas, o Mártir da Liberdade, né? Bairro da Liberdade.
Memorial dos Aflitos. Como eu havia falado, atrás da capela, né? Atrás aqui tinha um cemitério, né? Olha o que está escrito aqui. Agradeço ao amigo Chaguinha pela cura da Elga. Então já tem alguém colocando chaguinhas lá pra, né, curar a gente. Como eu já havia comentado no vídeo, né? Então essa aqui é a Praça da Liberdade. Então a gente vai lá e, inclusive, quando eu sair de lá e voltar, subir pra cá, vou ver se encontro aquela Bela e Belinha aqui, né?